Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Renato, presidente do Discípulos do Crucificado Motogrupo. Estou aqui na Rádio Semear, junto com o pastor Walter, junto com a minha esposa, que sempre me acompanha aí nas roubadas que eu coloco ela para fazer. Hoje é um dia muito feliz para nós, é um sonho que tem se concretizado aí nessa nossa caminhada cristã, um sonho de 21 anos, pastor Walter. Foi em 2004 quando eu comecei a sentir o desejo de participar de rádio, e graças a Deus, Deus tem colocado pessoas junto no meu caminho aí, pessoas que têm auxiliado para a gente poder alcançar os objetivos aí, o crescimento do reino. E para mim foi um prazer conhecer o senhor que está dando aí essa oportunidade para a gente. E eu queria iniciar agradecendo todo mundo aí que está ouvindo, o pessoal da minha família, a minha esposa, como eu falei, a galera aí do Discípulos do Crucificado Motogrupo, que sempre tem me apoiado também, o pessoal do meu trabalho, que eu sei que tem alguns aí que estão ouvindo, e queria chamar vocês para que nós pudéssemos fazer uma oração inicial para a gente começar esses trabalhos. Você que pode, feche os seus olhos. Você que está pilotando ou dirigindo, por favor, não faça isso. Ore com os olhos abertos. Querido Deus, nós louvamos a Ti, Pai. Agradecemos pela oportunidade de podermos fazer parte, Senhor meu Deus, do crescimento do Teu reino, de nós aceitarmos os chamados e o envio do Senhor para as nossas vidas. Eu peço ao Senhor que nesta manhã, Pai, aquelas pessoas que estão com sonhos parados na sua mente, no seu coração, que o Senhor possa aquecê-los, que o Senhor possa trazer a vontade, Senhor meu Deus, de fazer, porque muitas vezes nós achamos que as coisas não estão acontecendo, mas no silêncio o Senhor trabalha, e a prova disso é essa realização que nós estamos alcançando hoje, Senhor, depois de tantos anos, coisa que eu achei que já nem ia acontecer, mas está dando início. Hoje é o pontapé inicial para outros programas, e eu glorifico ao Senhor, Pai, e peço que essas pessoas que às vezes estão entristecidas, Pai, que possam sentir nesse momento, Senhor, compartilhar com a nossa alegria, e também possam sentir o seu coração regozijante, Senhor meu Deus, sendo renovados para a glória do Teu nome, Deus. Eu peço que através dessas ondas, Pai, o Senhor possa alcançar muitas pessoas, sejam aonde estiverem, na cidade que estiverem, Pai, nas estradas onde estiverem, mas que o Senhor possa alcançar com Tuas mãos, Senhor meu Deus, e que a obra do Senhor possa ser propagada para a honra e para a glória do Teu nome. Nós somos apenas servos do Senhor, Pai. Nós somos vasos nas Tuas mãos e queremos ser usados, Senhor meu Deus, com um rico propósito, Pai, de levar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós Te agradecemos, Pai, no nome do Teu Filho amado. Amém. E é isso aí, galera, nós estamos começando aí o nosso primeiro programa, Discípulos na Web. Não foi muito planejado as coisas, mas graças a Deus as coisas estiveram acontecendo. Tiveram aí alguns imprevistos, né, que são de praxe. Eu estava comentando aqui com o pastor Walter, a hora que a gente chegou, que na semana que antecedeu aí o nosso programa, eu peguei uma conjuntivite, fiquei 2 dias, quase 3 dias com conjuntivite. A minha esposa pegou conjuntivite, tive garganta inflamada por 3 dias, 4 dias de febre, e aí agora a gente tá vindo pra cá, tomamos uma chuvinha também, né, Razão? Meu Deus. Mas graças a Deus a gente sabe que essas dificuldades elas vêm mesmo, mas é pra ver se a gente tá firme, né, nas promessas do Senhor, para ver se nós estamos firmes ali no propósito daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E como eu falei na oração aqui, irmãos, você que tem algum sonho que você fala, cara, não vai rolar mais, mas acredita que acontece sim. Às vezes a gente não está preparado para aquele momento, mas conforme a gente vai amadurecendo, as coisas elas vão acontecendo. Eu costumo dizer que é como se fosse pilotar, né? Quando você pega a sua moto a primeira vez, você fica imaginando como que você vai olhar para frente, como que você vai dar uma seta, acelerar, mudar a marcha, prestar atenção no trânsito e um monte de coisa. E você, com o tempo, você começa a observar que daqui a pouco você tá curtindo o rolê, tá vendo as paisagens,
tudo. E agora me veio na memória aqui a minha esposa, a primeira vez que pegou a motinha dela. Ela quase atropelou um carro, mas hoje você tem que ver, sai que nem uma pilotinho de fuga pra rua hoje. Por quê? É experiência. A experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. E isso só acontece, irmão, só com quem põe a moto na estrada. Sabe? Então, se você tem alguma coisa que você pensa, não dá pra mim fazer, começa. Começa e você vai ver que o Senhor vai honrando, vai nos capacitando e as coisas elas vão acontecendo, mas a gente precisa crer que realmente o Senhor está cuidando das nossas vidas e também acreditar que o propósito daquilo que nós queremos está alinhado com o propósito daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque se você tiver algo para você, que você fica imaginando que você quer, e de repente não é o propósito de Deus, então realmente as coisas elas não vão fluir, elas vão ficar um pouco travadas. Mas quando nós alinhamos o nosso propósito com o propósito de Deus, as coisas elas acabam fluindo. Olha que bacana aqui. Eu acho que não rolou aí, Pastor Walter, que a minha companheira de trabalho, ela mandou aqui no meu particular aqui, dizendo que tá ouvindo aqui. E deixa eu aproveitar então, já que a Gi tá me ouvindo aqui. A galera aí de Caçapava, que a minha esposa e eu, nós somos aí de Caçapava, né? O nosso clube é de Caçapava. É você que gosta de comer um lanchezinho aí, de sexta, sábado, domingo e segunda, a Gi tá com o Hot Lobo aberto, ali em Caçapava, no Real Parque. O endereço dali é Rua Candídio Vitor 44, na cidade de Caçapava, no Real Parque. Diz ela que é o melhor lanche que tem aí da cidade de Caçapava. Eu tô pra lá, pra dar um pulo lá pra ver se realmente é, né? E ela disse que eu pago meia, então a gente já tá no lucro aí já. E eu vou sim, viu, Giz? Finalzinho de semana eu dou um jeito de ir. A Kedma paga meia também, ela falou? Eu quero experimentar o lanche dela. Aí, ó. Aí a gente vai comer 2 lanches pelo preço de um, hein? Só quero ver. Agora foi feito propaganda aqui. Se vira, dá seus pulos aí. Aí, ó. O Pastor Walter também já vai querer ir aí também, hein? Tá chegando pergunta aí já. Beleza? Então, Gi, obrigado, viu? Melhoras aí pra você também. Deus abençoe. Tem perguntinha já? Tem. Vamos rolar então a perguntinha, então. Sharon, da cidade de Leme. Bom dia, paz. Gostaria de perguntar como surgiu os discípulos. Sou a Sharon, da cidade de Leme. Essa aí, pastor, eu não vou responder, não, que é minha sobrinha. Essa aí eu não gosto dela, então eu não vou responder pra ela, não. Não pode ter não acepção tem de outro, pessoa não tem aqui. outro. Mas eu gosto dela, responde. Não pode Ai, ter mentirosa. acepção de pessoa. Meu amorzinho. Não tem outra pessoa, não? Ainda não, calma. Beijo, Sharon. Mas já pode abrir o Ô, WhatsApp Sharon. aí, pessoal, participar. Ô, Thiago, obrigado, viu? Pastor, eu não marquei aqui o número do WhatsApp da rádio, hein? Tá ali na tela, ali, ó. Pra poder fazer. Lá no- É o de baixo ali? Isso. Galera que quiser entrar pelo WhatsApp aí da rádio, é 12 99106 9986. Como que foi a pergunta mesmo, pastor? Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Ó, a Gi falou que é só chegar lá que ela já ajuda, já entrou no lanche já, hein, meu? Gostaria de perguntar como surgiu os discípulos. Verdade. Sharon, o Discípulos, ele começou o seguinte, a caminhada da Kedma e minha, a gente começou em 2011, né? E desde lá a gente participou de 2 clubes. E ali a gente foi colhendo algumas experiências, algumas coisas na estrada também, de amizades. E tem algumas situações, como eu falei, né? Tem alguns planos que Deus tem para nossa vida que, como que é que você fala mesmo, Razão? O que Deus tem para você, você que tem que fazer, né? Alguma coisa assim? Se Deus colocou no seu coração, é você que tem que fazer, você que tem que estar à frente. Então, assim, quando você tá num local, por melhor que ele seja, tem algumas coisas que você não consegue realizar. Então, depois dessa caminhada nossa de um bom tempo, a gente sentiu essa necessidade, né? Então, nós pedimos pro nosso presidente a autorização, nós saímos e começamos o nosso trabalho. E desde então, a gente começou como Moto Casal em 2021. A Kedma e eu caminhamos aí por um bom tempo, mais de um ano. E em 2023, a gente recebeu mais um casal, né? Que foi o Vadinho e a Mônica. E daí a gente começou a partir pro MG, né? Passar de moto casal para motogrupo. E aí o pessoal foi se achegando, foi pegando o formato. E graças a Deus aí a gente já tá nessa caminhada há 2 anos. A gente se reúne ali na cidade de Caçapava, como eu falei, na rua Idalísio Gabriel 110.
na Vila Paraíso, em Caçapava. Nossas reuniões são sempre no segundo e no quarto sábado de cada mês, sempre às 19h30. Ali a gente faz os louvores, a gente faz um estudo da palavra, sempre coisas breves e bem incisivas, e depois fazemos um café para a gente ter um momento de comunhão ali e a gente poder conhecer pessoas novas, receber os irmãos também, que em algumas ocasiões vão nos visitar ali, e tem sido bênção, graças a Deus as coisas têm acontecido e tem sido sempre dessa forma, sabe? Eu sempre falo pra galera lá, a gente precisa fazer o simples, né? Porque a gente, com o tempo que vai passando, a gente aprende que menos é mais. Então, às vezes a gente fica pensando assim, poxa, eu vou fazer uma coisa grandiosa, um negócio assim, estrondoso e tal, e acaba nunca fazendo nada. Então, o que eu aconselho? Faz o simples. Ah, eu tenho vontade de fazer uma célula na minha casa. Começa ali, você e o seu esposo, ou algum conhecido, alguma coisa, e depois as coisas vão fluindo. Deus vai vendo aí o desejo do nosso coração, e com isso as coisas vão acontecendo. Tá bom? E é assim, foi assim que surgiu, meio que acontecendo as coisas, nós colocando em oração, e assim tem acontecido outros projetos também. A rádio é uma delas, né? A galera de casa aí sabe que já fazia tempo que eu comentava sobre isso e aconteceu agora. Então, isso é bacana porque acaba nos incentivando a restaurar outras coisas que nós temos em mente, né, e que fala, poxa, é possível. A gente precisa simplesmente se dispor aí para poder tá deixando Deus trabalhar, ser realmente dependente de Deus, né? Então, todo o projeto que a gente tem do Discípulos do Crucificado, seja na rádio, seja no motoculto, seja na motocomunhão, né? Ou nas estradas onde nós conhecemos pessoas, nós sempre colocamos Deus à frente, para que a gente possa cumprir o propósito dele nas nossas vidas e não fazer uso de Deus para cumprir propósitos pessoais. Tá bom? Espero ter respondido aí. Você que aí tá ouvindo a gente, que também tem uma perguntinha aí, pode ficar à vontade. Vou pedir aí pro pastor Walter soltar a musiquinha lá, ninguém vai saber, e a gente deixa aberto aí para vocês estarem fazendo as perguntas. O celular da rádio é 12991069986, 12991069986. O meu, se você quiser mandar para mim também, é 12996677844. Enquanto você vai estar ouvindo uma música aí da banda Resgate, você pode mandar aí a sua pergunta via WhatsApp pela rádio ou aqui pro meu celular pessoal. Tá legal? A gente tá aguardando aí. É isso aí, discípulos na web, voltando novamente aí. O pastor Walter falou que já temos mais algumas perguntas aí, então vamos aí para poder passar a resposta para a galera aí que está curiosa de saber sobre o nosso trabalho, sobre o nosso clube. Pode mandar então, pastor. O Wagner de Roseira está perguntando: quero participar, mas minha moto é de baixa cilindrada, posso? Ô Wagner, cara, não tem problema nenhum com relação às cilindradas, tá? Normalmente quando a gente faz passeio, a gente vai na velocidade da menor cilindrada, então isso aí não impede. E normalmente quando a pessoa chega, depois posteriormente ela acaba pegando uma moto um pouquinho maior, tudo, mas isso não é impedimento não. Se você tem o desejo de participar de algum clube, pode ficar à vontade. Procure alguém que já faça parte do clube para que você possa ser indicado, porque normalmente clubes sérios é através de indicação, tá? Mas a questão da cilindrada não te impede de fazer parte de nenhum clube, não. A Sharon... Sharon não, já foi. A Joyce de Taubaté: gostaria de saber por que existem esses motoclubes cristãos, qual o trabalho que fazem, Deus abençoe. Aí ela mandou outra pergunta, porque acho que já respondeu essa na pergunta anterior, mas aí você dá uma pautada nela. Quero saber também outra coisa: por que o uso de roupas iguais às das motoclubes do mundo? Preto, o couro, os anéis. Como falamos, por que ser tão parecido? Então, o objetivo do Motoclube Cristão é o seguinte. Obrigado pela pergunta aí, Joyce. E o Wagner também, né, que eu não agradeci. O objetivo nosso é o seguinte: a igreja, ela prepara os cristãos ali dentro, né? Mas o ID do Senhor é para fora. Então, os motoclubes cristãos hoje são usados como ferramentas para poder chegar em ambientes onde normalmente a igreja não chegaria.
Então ali a gente se veste iguais a eles, porque se você se vestir como se fosse para a igreja, por exemplo, você não vai chegar naquele ambiente, né? Então você tem que estar caracterizado com o pessoal ali, mas você não precisa estar misturado. Então o objetivo nosso é chegar nesses lugares e mostrar um testemunho diferente, uma postura diferente, porque às vezes no evento você nem chega a falar de Cristo para as pessoas, mas a sua postura já demonstra algo diferente. E aí quando você começa a pegar intimidade com essas pessoas, aí sim elas começam a perguntar o porquê daquela postura, se você faz parte de algo ou não, pergunta o nome do seu clube, e aí através disso é que você se chega à pessoa e começa a falar de Cristo. Então o objetivo nosso principal é chegar e levar salvação para essas pessoas aí. A questão do uso do preto, por exemplo, é por conta da estrada, né? Se você usar uma roupa branca, faz um teste aí. Você sai com uma roupa branca e pega a estrada ali com 1, 2 horas de viagem, você vai ver que sua roupa branca vai ficar bege. Então o uso do preto facilita muito nessa questão, principalmente para nossas esposas, que ficam felizes da vida quando vai lavar a nossa roupa que chegou da estrada, que vê aquele caldo preto saindo. Entendeu? É mais por conta disso mesmo, né? Não tem nada específico, não tem nada satânico ou algo parecido assim. É simplesmente por conta da facilidade mesmo que a gente tem aí no uso da roupa. Mais alguma coisinha, pastor? Só o pastor Adelísio Costa Júnior mandou um áudio. Ô, pastor Adelísio. Quem quiser mandar áudio aí também, pode mandar. Grande abraço a todos, Deus abençoe por esse programa, o Senhor continua abençoando nessa manhã, estamos aqui ligadinho, um abraço a todos aí da rádio, né, o pastor e todos aí, pastor Walter, e esse programa maravilhoso. Estamos ligadinhos, um abraço a todos nessa manhã. Ô, pastor Adelísio, obrigado, Deus abençoe, e agradeço aí também a oportunidade que o senhor trouxe, né, de quando chamou a gente para ser entrevistado aqui, foi o pontapé inicial de tudo aí. O senhor e o pastor Walter, que faz parte dessa história também, a gente tem que agradecer muito pela vida de vocês aí a Deus. Muito obrigado pela participação, Deus abençoe. A Joyce falou assim, resposta 10. Oh, perfeito. Obrigado, Joyce. Obrigada, Joyce. Ninguém mandou mais. Então quer dizer que o programa não tá legal, a galera não tá curtindo? Caçapava, Pindamonhangaba, o pessoal internacional também, ligadinho na programação da Rádio Semear aí. Discípulos da Web, já estreia em sucesso, hein? Oh, bacana, pastorzão. A gente não tem a ideia, né, da proporção que as coisas pegam, né? Então, pra gente aqui, acho que pra minha esposa aqui também, a gente fica meio na cega, né? Não sabe, a gente fala, mas não sabe quem tá ouvindo, e aí você tendo esse feedback aí ajuda a gente pra caramba aí. Eu queria dar um recado, que eu até falei com a Pamela, né, pra ela mandar um recadinho pra gente, mas ela não mandou nada, então não tem como mandar ela lá. Mas a Pamela, ela é consultora ali na Honda, em Caçapava, na rua 7 de setembro. Quem tiver aí com a intenção de pegar uma moto zero, fazer um teste lá, vai fazer uma visitinha lá na Honda de Caçapava, na rua 7 de setembro, e procura a Pamela lá. Ela tem alguns consórcios, algumas coisas lá que ela está oferecendo, alguns trabalhos, algumas facilidades. E se você falar que você ouviu esse anúncio aqui na rádio, Semear Discípulos na Web, vai lá que perua um descontinho lá que eu acho que ela vai desenrolar para vocês aí. Ô, pastor, tem o Dobrão fazendo a ponte aqui do pessoal que tá ouvindo lá pelo celular dele no trabalho, lá de Roseira. Bacana. Aí o pessoal tá perguntando, preciso ser crente para participar com vocês? Adriano de Roseira. Ô, Adriano, obrigado pela participação, Dobrão, meu VP. Obrigado aí por estar ouvindo também. Adriano, a situação é a seguinte, o nosso clube especificamente, nós somos de segmento protestante. Então, não que para participar das reuniões ou dos nossos passeios você precisa ser cristão. Tá bom? Não. Mas você vai ver que conforme você vai passear com a gente, você vai ter um convívio com a gente, você vai ver que a gente tem algumas posturas diferentes. E essa postura diferente que a gente tem é justamente pelo fato de nós sermos cristãos. Tá? Você vai ver, vamos supor, se você andar aí com 2 ou 3 clubes, e você vai acabar vendo que a nossa postura é diferente. E ela é justamente por conta disso. Então, assim, inevitavelmente, você vai começar a ter alguns questionamentos, algumas coisas, e a gente vai começar a indicar para você o
por que nós tomamos determinadas posturas. E aí a gente sempre vai jogar para dentro da Bíblia. Então, quando você começa a ter esse conhecimento da Bíblia e você começa a olhar para Jesus e olhar em Jesus ali, ver o homem que ele é e que o homem que eu deveria ser, cara, não tem para onde você correr, você vai acabar seguindo para essa ideia cristã, um segmento cristão, porque não tem como. Hoje, eu costumo dizer que eu sou uma boa pessoa, cara, porque eu tenho Cristo como exemplo. Então, não tem como eu fugir disso. Qualquer coisa que eu for fazer, eu vou fazer por conta dele. Para início de conversa, você não precisa. Mas, inevitavelmente, conforme você começar a caminhar com a gente, quando você menos perceber, você já vai ver que você tá no meio do segmento ali e você não vai querer sair não, cara. Então já fica aí o convite para você, o Idalísio Gabriel 110, Vila Paraíso, em Caçapava, segundo e quarto sábado do mês, às 19h30. Espero a sua visita lá, meu queridão. Pega o dobrão aí pro braço e leva ele lá. Ô, pastor, só reforça aí o endereço e o dia da reunião, que uma ouvinte perguntou. Ah, legal. Vocês têm um local que tem reunião em toda semana em Caçapava? Então, não é toda semana, tá? É sempre segundo sábado e quarto sábado do mês. Então, às 19h30, na rua Idalísio Gabriel 110, Vila Paraíso. Se você quiser um ponto de referência, tem ali o Sexto Bio em Caçapava. Você chegou no Sexto Bio ali, rapidinho você consegue chegar no nosso endereço. Segundo e quarto sábado, às 19h30, em Caçapava. Por enquanto, a gente só tem esse local de reunião. A gente tem ideia, assim, de nós alcançarmos outros lugares aí, mas a gente ainda está orando a Deus para que a gente possa ter essa condição, porque demanda muito tempo também, né? E a gente precisa de um efetivo maior também. Mas eu creio que em algum momento aí essas coisas elas vão acontecer também. Pastor Renato, aqui deixa eu ver o nome da pessoa. Ai, Jesus. Gisele, com 2 S e Y no final. É bem a cara dela, é Gisele. Só queria dizer que o pastor Renato fornece as melhores trufas. Queria saber também como os motoqueiros fazem para se ajudar quando o pneu fura na estrada. KKKKK, a moto não tem step, né? Eu vou te dar uma trufa depois dessa, viu, Gi? Eu vou te dar uma trufa na faixa aí. Aproveita também, já respondendo, a Mônica de Caçapava, que ela quer saber qual o significado do brasão do motoclube. Aí você já fala das redes sociais onde o pessoal pode estar acompanhando e vendo lá o brasão do motoclube de vocês. Rede social você fala depois, então. Vamos lá, peraí. A Gi falou do pneu. Do pneu, tá. Pneu. Hoje, normalmente, assim, a gente com o tempo, a gente vai pegando algumas experiências, tá? Tem a vacina do pneu, que eu já comentei, eu acho, com você. A vacina do pneu é uma opção. E também tem alguns compressorzinhos, que eu inclusive ando ali no Maior Forte da moto ali, que ele consegue encher uns 4 pneuzinhos ali tranquilamente. Se for uma coisa bem rapidinha, você consegue fazer um reparo. Ou no pior das hipóteses, um põe o pé no estribo do outro ali e vai empurrando até a gente conseguir se virar e sair dali do risco da estrada ali. Então, mas a gente sempre se vira, sempre dá um jeitinho sim. Por isso que a gente gosta de andar de grupo, né? Porque aí um vai ajudando o outro aí sem maiores problemas. E a Mônica falou do brasão, né? O nosso brasão, ele tem 4 símbolos aí, se você verificar, que ele faz o seguinte. Ele tem aí o menorá, né, que faz referência ao Velho Testamento, e a estrela de Davi também, que faz referência ao Velho Testamento. Elas não faz referência a 2 homens, né, a Moisés e a Davi. Esses 2 homens, eles tipificavam Jesus. Moisés como o libertador do povo e Davi como o rei que o Senhor levantou sobre o povo. Depois existe o cumprimento dessa promessa do verdadeiro libertador e rei dos reis, que é Jesus Cristo, que temos no nosso brasão a cruz. E depois nós temos a missão que Cristo deixa para os seus discípulos, que é o ide pelo mundo, pregai o evangelho, que é a missão que está bem escrita embaixo do nosso brasão. E os discípulos são simbolizados por esse peixe que a gente tem também, que simboliza o cristianismo. O peixe, para quem não sabe, no primeiro século, ele era desenhado em alguns lugares, e aonde ele estava apontando era porque haveria uma reunião dos discípulos, como eles estavam fugindo, estavam sofrendo perseguição, então eles usavam esse símbolo para poder se identificar
para poder saber onde eles se reuniam e para poder se identificar um ao outro também, para evitar este de perseguição. Temos a bandeira do Brasil por conta do nosso país e o estado de nossa fundação, que é o estado de São Paulo. E na parte de cima, o nome do nosso grupo, que é Discípulos do Crucificado. E por que o nome discípulo? Discípulo é aquela pessoa que ela está propensa sempre a estar aprendendo. Então nós aprendemos o tempo todo com todas as pessoas, em todas as ocasiões. Seja num passeio bacana, sem maiores problemas, seja num passeio com dificuldades, seja sentado com uma pessoa, um novo motociclista ou um motociclista antigo, nós sempre, quando estamos abertos e propensos ao ensino, a gente sempre aprende alguma coisa. E por isso que temos esse nome, porque o nosso primeiro exemplo de todas as coisas foi aquele que foi crucificado para nos dar a salvação e a vida eterna, que foi Cristo Jesus. Então, ele é a nossa referência, ele é a nossa base. Quando nós queremos saber como nós devemos ser como homens, nós devemos olhar para o Senhor. Quando nós queremos saber como Deus foi para nós, nós devemos olhar para Jesus Cristo. Por isso ele é a nossa maior referência. Fala aí, Razão, as nossas redes sociais, onde que é? Na verdade é só Instagram, eu acho, né? No momento é só o Instagram, que é Discípulos do Crucificado, e no Facebook está como Renato de Oliveira. Então, se você clicar aí, eu acredito que Discípulo do Crucificado vai ser o primeiro que vai aparecer no Instagram. Aí a gente tem ali os destaques, né? Os destaques. Sim. Aí, como é que estão os nomes dos destaques ali? Ali tem algumas reuniões. Tem os nossos devocionais, né? Que o Cid faz para nós, a gente publica. Tem algumas atividades que participamos, reuniões, eventos. Esses devocionais aí é bacana, gente, que a gente coloca todos os dias, tá? Você que gosta de acompanhar, o Dobrão, ele sempre coloca ali uma imagem bem bacana e a gente coloca. Se você quiser, assim, se você for mais calmo de manhã, você entra na rede social da minha esposa, né, ou do Dobrão, porque se você clicar no meu, cara, você vai escutar rock and roll o tempo todo. Vai ser às 6 da manhã, você já vai escutar uma guitarrona distorcida no devocional. Então, a Gisele pergunta assim, ó, eu vejo que os motoqueiros são bastante unidos. Vocês também fazem ações sociais, exemplo, Cesta Básica, Páscoa, Natal? Se sim, como poderemos ajudar? Hoje a gente faz sim, normalmente é quando é algo pontual, tá bom? Quando chega até a gente alguma família que está precisando, a gente se reúne e a gente trabalha para poder estar suprindo aquela necessidade. A única reunião que a gente fez efetiva foi no ano passado, né, Razão? Uhum. Que foi das crianças. Foi em outubro, né? A gente fez na casa do Sr. Marcos e tivemos, graças a Deus, vários voluntários, arrecadamos alimentos, balas, né? Fizemos saquinho surpresa. Foi um bolo gostoso evento pra caramba, muito bacana. Que o Gilberto até deu pra gente lá, a Mônica também, o Vadinho. A Mônica e o Vadinho nos ajudaram bastante. Então, fora esse trabalho que a gente fez com as crianças, a gente ajudou essa família também que cedeu espaço ali pra gente. Teve outras famílias que nós ajudamos, mas foi assim bem esporádico. Então, assim, a gente não fica caçando. Normalmente chega até a gente algumas famílias que têm necessidade e a gente procura suprir aquela necessidade pontual deles ali. Mas hoje a gente não tem um trabalho muito efetivo porque, como nós somos um clube muito novo, então a gente tem outras vertentes ainda para trabalhar. Mas normalmente os clubes trabalham bastante com ações sociais, sim. Aí a Sharon tá dizendo assim, admiro o trabalho de vocês, de levar a palavra de Cristo, fazem trabalhos voluntários ajudando as pessoas. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Obrigada, Sharon. Amém, queridona. Obrigado, Deus abençoe, viu? Eu queria que você fizesse parte, né? Mas você tá aí nessa choradeira aí, eu sei, o Gustavo, Marcela e ninguém quer. Eu acho que... de Leme, né? Ela é de Leme, nossa sobrinha lá. Acho que a Nicole, acho que é mais propensa aí do que o Gustavo, né? Falar nisso, eu queria que ela fizesse a pergunta. Eu acho que o Gustavo nem deve ter falado com ela.